vez, né? Então, hoje eu trouxe como tema o amparo fraterno. Quando eu fiz essa reflexão, o intuito era refletir a respeito do cuidado de Deus conosco. Quem aqui, naquele momento de dificuldade, não achou que tinha sido abandonado? Quem nunca achou que a espiritualidade está esquecendo de mim, Deus não está olhando para a minha casa? Então, às vezes a gente esquece de quanto a espiritualidade nos ajuda. E a gente passa a reclamar, a gente deixa de vibrar positivamente, os benfeitores nos auxiliam. Então, essa palestra é a respeito disso. Quando falo em amparo, o que passa pela cabeça de vocês? Alguém poderia falar? O que é um amparo? Colo. Gostoso o colo, né? O que mais? Oi? Acolhimento. A palavra que eu vou. Acolhimento. Amparo é escurar-se. Amparamento. Sustentação. Quando a gente está na dificuldade, a gente quer que alguém sustente a gente. Que às vezes dá aquela vontade de se entregar. E a gente não pode se entregar, porque a gente tem a oportunidade abençoada de estarmos aqui para evoluir, para nos fortalecer. E daqui a pouco, todos nós retornando para o plano espiritual. Então, que a gente aproveite essa passagem. Mas como a gente aproveita essa passagem? Então, quando vocês pensam em amparo, uma pessoa acolhedora, passa pela cabeça de vocês uma personalidade? Quem? Passa alguém pela cabeça de vocês? Quem era acolhedor? Quem recebia todo mundo? Quem abraçava todo mundo? Quem não tinha preconceito? Jesus. Ele não tinha preconceito nenhum. Mas ele falava o que tinha que ser dito. E nos ensinou com a sua conduta. Jesus, segundo a doutrina espírita, ele é o nosso modelo e guia. E eu só consigo ter um guia se eu conheço o guia. Tem que conhecer Jesus para seguir o modelo. Então é bom que a gente esteja aqui, dentro de uma casa espírita, para conseguir entender o alcance espiritual da mensagem de Jesus. Porque muitas vezes, porque ele falava por parábolas, as pessoas não entendiam muito bem qual era a sua mensagem. Mas a mensagem de Jesus, se eu pudesse resumir, se eu pudesse falar uma palavra para resumir a mensagem de Jesus, alguém poderia citar uma para mim? Amor? Amor. Nossa. E cheio. Amor. E a doutrina espírita, ela trouxe outra palavra divina. Qual é? Reencarnação. Então, a gente precisa entender essas duas palavras que movem a nossa vida. A gente precisa aprender a amar. E a gente tem que aproveitar a oportunidade bendita que a gente tem de estar encarnado. Porque todo mundo que está aqui pediu para estar aqui. Todo mundo que está aqui, salvo raras exceções, escolheu aquilo que deveria passar na tal encarnação. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente sofre menos. Porque a gente percebe que aquela dificuldade traz um aprendizado. E se traz um aprendizado, qual é o aprendizado? Para a gente ter calma, para a gente superar. E quando a gente não supera, Silvina, quando a gente não supera, o que acontece? Passa de novo pela mesma situação. Às vezes com outro CPF, né? Que não é a mesma cabeça, é outro CPF. Então a gente precisa entender que tudo que a gente passa na vida tem uma razão de ser. Mas, e aí, Renata? Você está falando de amparo? Quando eu tiver essa dificuldade, eu preciso saber para quem pedir. Eu preciso sentir a espiritualidade me auxiliando. E muitas vezes o desespero bate, a gente esquece, aí a gente dorme. Aí acorda um pouquinho mais calmo. Porque a gente não dorme como deveria dormir. Fazendo uma prece, pedindo aos benfeitores que nos auxiliem, para que a gente entenda por que a gente está passando por essa dificuldade. Tem uma passagem no livro dos Espíritos que fala assim: quando a gente faz o desdobramento do sono, durante o sono, a gente sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então o desespero some. E a gente percebe o quanto a gente é auxiliado, o quanto a gente é amado, o quanto a gente é
cuidado pela espiritualidade. Mas quando estamos assim, no plano material, trabalhando no centro espírita, estudando, a gente esquece tudo isso. A gente vive como se fosse viver eternamente. A gente não vive como um espírito imortal. Está na hora da gente mudar isso. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Eu perguntei para vocês qual é a figura, né, que passa pela cabeça de vocês quando a gente pensa em amparo. Eu acho que é isso. Não. Isso. É ele. Jesus. Jesus significa para mim, né? Ele é abrigo. Aqui é o sinônimo de amparo. Abrigo, acolhida, acolhimento, apoio, arrimo, asilo, assistência, esteio, sustento. Acolher com respeito a todos que adentram o seu espírito. Acolher com respeito todos aqueles que convivem com a gente dentro da nossa casa. Acolher com respeito todos que convivem com a gente no nosso local de trabalho. Sempre acolher com respeito. Por quê? Porque essa é a meta. A meta é evoluir. E a gente só consegue evoluir quando a gente aprende a amar. Amar quem? Amar meus familiares? Não é fácil amar a família? Às vezes não. Falei sobre isso semana passada. Porque a gente não só nasce com os amores do passado. Às vezes vem juntos os penduricários, que é os nossos desafetos do passado. Mas não é ruim entender isso. A gente é espírita, a gente não pode fantasiar. A gente sabe o que acontece no seio da família. E esse ambiente, que é o primeiro núcleo da sociedade, para a sociedade evoluir, a gente precisa evoluir, melhorar as nossas relações familiares. A gente precisa acolher também quem está ali dentro. Tem o difícil? Tem. Ele nos perdoa? Não. Eu perdoo? Sim, porque perdoar é um ato de inteligência. Quem perdoa se liberta. Não fica eternamente colado naquele que fica te provocando, que fica te tirando do sério. Faça o seu melhor, o outro faz o problema dele, não é nosso. Então, entendendo o processo, precisamos aprender a amar. Acolhimento é tão importante e o conhecimento da doutrina, principalmente para quem está na matéria, é fundamental para esses momentos de desespero, que Kardec codificou a doutrina. Mas o que era mais importante para ele? Fazer palestra? O que vocês acham? Era fazer palestra? Era trabalhar no mediúnico? Era visitar os nobres daquela época? Porque Kardec era uma pessoa conceituada. A doutrina dele, o trabalho dele como pedagogo, foi reconhecido e é reconhecido até hoje, na qualidade que tinha. Mas isso era o mais importante para Kardec? Não. O conhecimento da doutrina traz para aquele que está em desespero e para aquele que está na carne, que está desperto, querendo melhorar, querendo passar por essa vida da melhor maneira possível, ele traz algo fundamental. O impacto desse conhecimento transforma a vida, transforma a nossa vida. Transformou a vida de cada trabalhador que está aqui, senão não estaria aqui. E esse conhecimento é muito importante, principalmente para aquele espírito que acabou, que agora a alma, né, acabou de reencarnar. Então a gente precisa ter esse cuidado. É bom para nós, é bom para eles. Este conhecimento vai transformar a vida. Ela, né? Qual é o nome dela? Heloísa. Heloísa. Da Heloísa e dos outros amiguinhos que estão por aqui. O que Kardec falou? Kardec falou assim: coloque em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados? Kardec, com todo o conhecimento, com todo o potencial daquele espírito, ele entende que a doutrina causa um impacto na vida de quem sofre, capaz de tirar a pessoa, como ele fala, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio. Porque quem conhece a doutrina sabe que ninguém morre. Então, conhecer a doutrina, mas não impede que alguns espíritas acabem saindo da vida pela via do suicídio.
Então a gente não tem o direito de julgar. Ah, mas vai sofrer. Eu não sei. Eu nem tenho direito de falar que vai sofrer. Sabe por quê? Porque a doutrina fala, no livro dos Espíritos, consta, que eu esqueci de pegar a pergunta aqui para vocês, que a sorte não é a mesma para todos. Pode espiar agora ou em outra vida. Então cabe a nós acolher a mãe, acolher o familiar de quem chega dentro de uma instituição que acabou de se despedir do seu ente querido, que desistiu de enfrentar as questões dessa atual vida e resolveu voltar rápido para o outro lado. A gente tem que ter compaixão, caridade, amor. Ninguém tem o direito de ferir o coração. Ninguém tem o direito de achar que está com a verdade. Nós não temos como saber aonde esse nosso irmão está. A doutrina diz, pode espiar agora ou em outra vida. E muitas vezes a gente oferece o livro da nossa irmã, que é maravilhoso, né? Mas que é Memórias de um Suicida. A doutrina não fala para um, ela fala para todos. Então, precisamos ter conhecimento e ter coerência, ter cuidado com o que a gente fala. A doutrina é consoladora, não causadora de mais dor. Vamos seguir. Então, Kardec nos fala isso. E o que é um amparo? Como que o amparo se materializa? Ele se materializa, ele ocorre, ele se manifesta materialmente, mas às vezes espiritualmente. O problema é quando espiritualmente a gente acha que não está sendo amparado, porque a gente vive na correria, a gente vive, levanta, toma banho, escova o dente, toma café correndo, vai trabalhar, não se conecta com nada. Vai se conectar com alguém, com algum irmão que está tentando te auxiliar, te acalmar, te dar alguma solução para as suas questões? Óbvio que não, a gente não estuda nem o encarnado, quanto mais o desencarnado. A gente está com dificuldade de ouvir. A gente tem uma necessidade muito grande de falar, mas ouvir de verdade, eu virar e, Silvina, vamos conversar? Pode ser que a Silvina comece a falar comigo, ela está falando e eu estou lá pensando, nossa, a Silvina tem tanto tempo de doutrina, ainda está pensando assim? Ou então a Silvina está olhando para mim e fala assim, nossa, Renata, tem esses problemas. Ela parece ser tão evoluída, gente, se fosse evoluída, não estava aqui. Então, às vezes a gente está conversando, mas não está se ouvindo. Ouvir também é um ato de caridade, porque quando eu ouço o outro, eu estou acolhendo. Então, a gente pode praticar a caridade de várias formas, não só materialmente, também acolhendo, ouvindo. Então, vamos lá. Ela se manifesta de maneira material quando? No apoio emocional que a gente dá para as pessoas que estão em dificuldade. Na orientação espiritual. Só espiritual? Sim. Quando a gente passa pelo atendimento fraterno, o que acontece? Tem um irmão ali, dois irmãos, a gente já é dois irmãos, mas às vezes só tem um, porque a casa não tem trabalhador. E a gente tem a oportunidade de aliviar nosso coração, de ouvir. Ele vai trazer elementos para que eu consiga refletir sobre as minhas questões. E se ele estiver conectado com os trabalhadores, com os benfeitores espirituais, com a corrente da casa, ele vai falar exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Por isso que a gente tem que acalmar, por isso que a gente tem que chegar um pouco antes do ser espírita, para a gente serenar e o nosso conhecimento ser utilizado no momento de um atendimento fraterno, por exemplo. Então a gente consegue ali uma orientação espiritual. A gente traz para a vida e traz para o centro espírita, tá bom? E o espiritual? Como é que os irmãos, eles nos ajudam? Eu vou acabar a palestra aqui, não vou falar mais nada, porque já tenho espiritual material, então não tem mais tema para falar. Até parece, não é assim que funciona. Os nossos irmãos, a gente pode ser inspirado, né? Receber a inspiração dos espíritos, intuídos, através do sonho, não falei? Do sonho, do desdobramento, que a gente descobre que sofre com justiça, e de forma material. Como, Renata, de forma material? Sabe aquele problema que você tem, que não tem ninguém percebendo? Que ninguém
ninguém parece que te vê, que você está com um sorriso no rosto, mas teu olho está dizendo quanto você está sofrendo e ninguém vê isso. E de repente liga alguém e fala assim, nossa, qual é o seu nome? Você? Mônica. Nossa, Mônica, eu estava pensando em você. Ou então liga, Mônica, tudo bem contigo? Sonhei contigo essa noite. Aí começa a conversar, você tem uma oportunidade de abrir seu coração. Você tem uma oportunidade de aliviar aquele momento difícil que você está passando. Como estranho mesmo, a gente pega o ônibus, muita gente fala assim, não quero comprar em mim hoje para não ter que ir, para poder ler meu livro. Quantas vezes eu entrei no ônibus querendo ler? Sinceramente, eu não sei quantas vezes eu consegui ler. Porque geralmente alguém para, senta do teu lado para desabafar. O que será? Porque você está sendo utilizada por Deus para auxiliar aquele irmão. Talvez algo que você diga mude a forma que ele está vendo a dificuldade que ele está passando. Então a espiritualidade nos usa. Deus usa seus filhos para cuidar dos seus filhos. Os trabalhadores cuidam de vocês. Nós também precisamos ser cuidados. Então, é uma troca o tempo inteiro. O trabalhador, a gente precisa entender, a gente às vezes é o mais necessitado. Então, a oportunidade de trabalho é uma bênção. Só que a gente também passa dificuldade, a gente também precisa de cuidar. É isso que a gente precisa entender. Humanizar as relações. Humanizar. Sem ter vergonha de passar pelo atendimento fraterno. Sem ter vergonha de falar assim, Celina, a gente pode conversar, eu sei que o atendimento fraterno está cheio, não dá para tirar o lugar dos irmãos que a gente pode conversar, ela vai ter que usar a mesma ética que ela usa no atendimento fraterno comigo, trabalhador. Porque eu também estou na carne, eu também preciso de ajuda. Então, bora lá, senão não dá tempo. E eu falo um pouco do que eu percebi. Falei de Jesus, né? Falei que Jesus é o nosso ponto de guia. Quem confia na palavra de Jesus aqui? Todo mundo confia na palavra de Jesus? Alguém desconfia que Jesus mentiu? Ou Jesus não foi exatamente aquilo que a gente acha que Jesus é? Alguém duvida aqui de Jesus? Pode levantar a mão, gente. Ninguém vai discordar de Jesus, não. Então, a maioria de nós acreditamos em Jesus. E Jesus prometeu enviar o Consolador prometido. Então, bora lá. O que Jesus falou? João 14, 15 a 14, 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenha dito. Vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele prometeu mandar alguém, ou uma pleiade de espírito, para nos auxiliar com informação, para nos ajudar, para que a gente consiga lidar com a mensagem, gente, eu sou chorona mesmo, da maneira mais positiva possível. Que a gente consiga compreender o que ele ensinou. Lembra que eu falei que Jesus é modelo e guia, mas que eu segui o guia, eu preciso conhecer. Então, eu preciso conhecer a mensagem. Como que eu começo conhecendo a mensagem? Alguém sabe aqui qual foi a primeira revelação? Vocês lembram? Pode falar. Primeira revelação? Moisés, exatamente. E a segunda? Jesus. E a terceira revelação? Olha, a doutrina dos Espíritos. É a doutrina de Kardec ou é a doutrina dos Espíritos? Então é muito importante que a gente estude a doutrina dos Espíritos. Mas eu não posso aproveitar a Celina, que estudou, e toda vez que eu tiver uma dúvida eu ligo para ela, meu guru. Guru,
ampliar o conhecimento, para que a interpretação dela, que às vezes está de acordo com o universo dela, a visão de mundo dela, não seja a melhor para mim. Então, às vezes, a visão dela é bom para ela, mas a forma com que eu me aproprio desse conhecimento vai fazer com que eu lide melhor com as minhas questões. Por isso, o estudo em grupo é muito bom, porque às vezes... Desculpa, esqueci seu nome. Deixa eu entender. Então, vem o Adriano, vem a Silvina, a Patrícia, a Mônica e o Celso. A gente está no estudo em grupo. Cada um dá sua contribuição. Às vezes, a contribuição dela fala no meu coração. Porque eu estudei várias vezes, mas eu não tinha extraído aquela reflexão. Então, gente, não tem ninguém que não possa fazer uma contribuição. Até pessoas, não sei se vocês conheceram um palestrante que era deficiente visual, ele não enxergava. As palestras dele eram maravilhosas. E ele não deu. Só que ele ouviu de verdade. Ele não fingiu que deu. Então a mensagem passou por ele e veio com uma outra forte, uma amorosidade que eu não tinha visto antes. Então a gente não pode subestimar o conhecimento das pessoas pelo título que ela tem. O estudo em grupo é uma bênção para quem estuda. Então é muito importante que a gente se aproprie do conhecimento e que a gente estude. Tá, Jesus falou que ia mandar o Consolador preventivo, mandou, né? E nós temos aqui as 3 revelações, que a primeira é Moisés, como disse a nossa irmã, com os 10 mandamentos, né, que é o código moral do mundo. A segunda revelação, que é Jesus, que viveu o seu amor, sendo a síntese da lei de Deus. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, desenvolveu as leis divinas de forma a evitar equívocos, sobretudo nos pontos morais. A gente precisa trabalhar as 2 asas, a asa da inteligência e a asa da moral. Isso está no Evangelho. E é um esforço para a vida inteira. E o que Jesus falou? Eu falei para vocês que a gente tem amparo. Falei? Não é a Renata que está falando, não, gente. Isso eu posso comprovar. Olha aí. O que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. É só em Santos que eles estão? Eles só passaram dos Santos do lado de São Vicente? O que vocês acham? Não. Eles estão em todo lugar. Então, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nós ainda somos. A gente acha que sabe muito. A gente acha porque está 20, 30 anos estudando a vida inteira, que seja, que a gente sabe muito. Às vezes a gente só fica com conhecimento aqui, ó, mas não traz para cá. Então é muito importante que a gente passe, né, esse conhecimento daqui para cá e transforme isso em ação. Não vale nada o conhecimento se ele não tiver prática. Então, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nessa vida eu não fiz nada para ninguém, mas parece que toda dificuldade surge no meu caminho. Eu choro, eu sofro. Por que eu sofro ingratidão? Por que as pessoas me tratam tão mal se eu trato todo mundo bem? Por que eu sou invisível para a maioria das pessoas? Eu hoje sou uma pessoa boa e cuido de todo mundo. E o que eu estou passando é resultado das escolhas que eu tive no meu passado, seja na atual encarnação, seja na vida anterior. O meu futuro vai ser determinado pelas ações que eu tenho hoje. Se eu quero ser feliz, está na hora de mudar.
agora, Renata, volta para a carne, que essa vai dar certo. Você vai conseguir fazer tudo o que você se programou. Alguém aqui acha que recebeu essa torcida positiva? Não dá, gente. É muita coisa para a gente se consertar, muita coisa para a gente melhorar. A gente vem errando, se equivocando há várias encarnações. A gente está fazendo um esforço nessa, que continue fazendo esforço nessa. Mas se perdoe se não conseguir. E se eu de novo no dia seguinte para tentar melhorar. Aí os Espíritos nos dizem ainda: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Não é só junto da Renata nem da Silvina, é junto de todos nós. Amai-vos também uns aos outros e dizei no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Gente, Chico falava que o nosso interesse no plano espiritual é escrito durante a encarnação. Então não adianta eu fazer o mal, não adianta eu desejar o mal, não adianta eu prejudicar os outros e achar que vou estar no bom endereço do outro lado da vida. Então eu preciso me modificar hoje, eu preciso melhorar as minhas vibrações hoje, para que amanhã eu possa voltar para o plano espiritual com a consciência tranquila. Consciência tranquila não tem preço. Isso significa que você está indo no caminho certo. Então vamos seguir. E aí? Onde eu posso refletir? Onde eu posso me conectar? Onde eu posso sair da correria do dia a dia para tentar me conectar com o alto, com o anjo de guarda? Que lugar eu poderia aproveitar? O que vocês acham? O que vocês acham? Tem um lugar muito familiar para a gente. Centro espírita, gente. Mas eu sei o que é o centro espírita. O que eu falo sempre? Eu uso um mantrazinho, né? Centro espírita é igreja, é o que mais? Hospital. Aí eu falo outra coisa. Escola, igreja, hospital, escola. Mas será que o centro espírita significa? O que são os centros espíritas? Gente, esse espaço é abençoado. E a gente não aproveita como deveria aproveitar. Isso não é só para quem chega, não. Às vezes, para o trabalhador também. É um espaço que a gente pode se conectar. É um espaço que os benfeitores podem se aproximar de nós. É a oportunidade que a gente tem de fazer as nossas reflexões para melhorar as nossas ações. O que são os centros espíritas? Os centros espíritas são isso e mais coisas, tá? Casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Às vezes o nosso lar é tão desequilibrado, às vezes tem uma mãe aqui que cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela. E ela às vezes precisa desse refazimento, ela vem para cá e ela consegue ser auxiliada. Então a gente precisa aproveitar esse espaço. São núcleos que caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo e são unidades fundamentais do movimento espírita. Isso aqui não sou eu que falo, é a orientação ao centro espírita. Isso aqui é um trabalho de vários trabalhadores de várias federativas no Brasil. Tá? E aí, o que mais que o centro espírita é? É esse lugar que Jesus falou. O que Jesus disse? Ele disse assim: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Então, todo aquele que entra aí, seja trabalhador, seja frequentador, é enviado. E precisamos recebê-lo da maneira correta, com amorosidade, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando, que aqui é casa de Deus. Aqui é oportunidade de refazimento, como ele diz. Essa fala é de Jesus, tá bom? Você... E quem é esse público?
acontecer. Só que a minha abriu do lado. Gente, quem somos nós no ser espírita? Somos idosos, adultos, crianças, adolescentes? Quem somos nós? Oi? Não ouvi? Crianças. Espíritos. Lembra que eu falei que a gente precisa mudar nossa visão? Nós estamos, nós não somos. Eu estou adulta já coroa, estou coroa, não sou coroa. Ela está criança, não é criança. Nossa irmã aqui está idosa, ela não é idosa. É o espírito imortal. Daqui a pouco a gente retorna no plano espiritual, daqui a pouco volta de novo, novinha. Nós vamos voltar novinha, né, Tiziana? Qual o nome da sua mãe? É com a senhora. Daqui a pouco a gente volta de novo. Estoura, primeiro pequenininha, daqui a pouco um pouquinho maior. Então a gente precisa entender que é um processo. E quem está aqui no centro espírita? O espírito encarnado e o desencarnado. Aqueles que andam conosco também vêm para a casa espírita. O encarnado, espírita e não espírita. O desencarnado, espírita e não espírita. Em todos eles, ou seja, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, cristão. Para que como isso é importante? Para a gente compreender que a nossa fala tem que ser fácil. A nossa linguagem tem que ser adequada para todo o público, para que alcance qualquer pessoa que entre na instituição, principalmente numa palestra pública. Está dando para entender ou está difícil? Tá? E aí, o que a gente traz para o centro espírita? O que a gente traz? A gente carrega o quê quando a gente entra ali? A gente carrega a história das nossas vidas, as nossas dores, nosso sofrimento, nossas fantasias, medos, expectativas. Tá tudo bem. Não importa o motivo que trouxe a gente até aqui. O importante é estar aqui e aproveitar esse espaço, a psicosfera e o conhecimento que o Senhor tem dentro dessa casa. E por que eu falo que é importante a gente estudar? A doutrina, ela deve ser clara, lembra que eu acabei de falar? E os espíritos nos dizem assim, aqui o codificador questionou os benfeitores, que ele falava que Jesus ensinou tudo, para que serve a doutrina? Os ensinamentos dos espíritos. Na questão 627 do livro dos espíritos, ele fala que os espíritos nos dizem, agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto, e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Conhece a doutrina, entende, você que deve conhecer, né? Esperar o grupo Silvina passar a lição de cola para a gente, para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. O ensino é claro, não dá para negar a ignorância. Eu fiz, eu não sabia, você fez o que você quis. Então, quando a gente escolhe, a gente não pode reclamar das consequências que vêm a seguir. Então, vamos lá. O que eu trago? Lembra que eu falei? Vim pela dor, vim pelo amor. Eu venho com curiosidade, eu venho com necessidade de explicação, eu venho com progresso e felicidade, eu venho com processos obsessivos, eu venho com enfermidades, conflitos de relacionamento, depressão, mediunidade, morte de pessoas queridas, idosos, preocupados, provas e expiações, conflitos sexuais, não importa. A doutrina espírita tem resposta para tudo isso. Só que a gente acaba falando de maneira resumida. Vem pelo amor, vem pela dor, vem por isso tudo. Vem por isso tudo. Vem por curiosidade, para conhecer a doutrina, para ter uma religião. Então é importante que a gente aproveite. Lembra que eu falei a respeito dos nossos irmãos que saem da vida pela via do suicídio e que às vezes a gente julga? Gente, mãe de suicida que sofre preconceito. Sabia disso? Eu tenho uma psicóloga que trabalha no espírita, que ela fala que numa roda de conversa de
perderam seus filhos, uma foi falar e a outra falou assim: mas meu filho não quis morrer. Olha o preconceito. Ela perdeu o filho como a outra perdeu, mas ela acha que quem morreu por acidente tem mais valor do que quem tirou a vida. Não tem isso. Deus ama todos os filhos dele. Deus não faz distinção. Quer conversar? Vamos? Então, o que os Espíritos nos dizem? Não apenas determinadas. A pergunta de Kardec é: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Eu não trouxe algo da minha cabeça. Eu trouxe o que a doutrina fala. É importante conhecer a doutrina. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre à causa as causas que produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Qual é a consequência, gente? Chega do outro lado e descobre o quê? Está vivo. Essa é a consequência. Ele vai continuar com as questões dele, não conseguiu acabar com a vida. Aí ele continua. Há, porém, uma consequência do suicida não pode escapar. Desapontamento. Aí os espíritos continuam. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros têm uma resistência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. É isso. Conhecer a doutrina não é espalhar fake news. Conhecer a doutrina é acolher, consolar, esclarecer essa doutrina. E se não tiver nada de bom para falar, não fala. Não fala. Qualquer coisa, gente. Ou já passou? Já passou. Então é importante que a gente entenda que as vicissitudes da vida têm uma razão de ser, tem uma causa. Como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, ajudando-nos bastante maduros para compreendê-los, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Por que é importante a gente estudar? Os benefícios do estudo. Consola o que se encontra em dificuldades pelas perdas, separações, conflitos, doenças e depressões. Orienta sobre as causas das aflições e os meios para solucioná-las. E ampara, ergue e sustenta o espírito nas bases do Evangelho segundo a doutrina espírita. Gente, usem a doutrina para se ajudar. Como? No livro, item 11, capítulo 28, item 11 no prefácio, tem preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiões e os espíritos protetores. O que eles dizem? Todos temos ligados a nós, desde o nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção, desempenha junto de nós a missão de pai para com seu filho, para que nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Aproveitem esse espírito, aproveitem esse espaço e sejam muito felizes.